Olá, alunos! Neste vídeo eu vou estar resolvendo o exemplo 3.7. Nós temos a seguinte situação. O montante de uma dívida no decorrer de x meses é dado por m de x igual a 10.000 vezes 1,05 elevado a x. Determine após quanto tempo o montante será de R$40.000. Então, as informações que nós temos do nosso problema é o seguinte. Nós temos a nossa variável x, que é o tempo, medido em meses. Nós temos que m de x representa o montante em reais conforme o passar desses meses. E esse nosso montante é modelado por essa função, 10.000 vezes 1,05 elevado a x. Então, basicamente, o nosso problema pede para a gente determinar o valor do x, onde o m de x seja 40.000. Então, como é que a gente vai fazer para determinar esse x? Eu vou vir aqui na expressão da minha função m de x e vou trocar o meu m de x por 40.000 e vou trabalhar daí com essa minha expressão para determinar o valor do x. Então, eu tenho aqui os 40.000, que é o meu m de x, igual a quem? A expressão do m de x, que é os 10.000 vezes o 1,05 elevado a x. Então, eu quero descobrir o valor desse x aqui. Como é que eu faço para descobrir o valor desse x? Primeira coisa, eu vou isolar o termo que tem o x de um lado da igualdade. Então, o termo que tem o x é o 1,05. Então, vou isolar esse termo desse lado da igualdade. Então, o que eu vou fazer? Os 10.000 que multiplica o 1,05, eu vou levar para o outro lado da minha igualdade aqui, dividindo. Então, eu tenho aqui 40.000 dividido por 10.000 igual 1,05 elevado a x. 40.000 dividido por 10.000, 4, igual 1,05 elevado a x. E agora, como é que eu faço para isolar o x, sendo que o x está no expoente da minha expressão? Então, agora, para eu poder ter uma expressão para x com que eu consiga trabalhar, toda vez que eu tenho que a minha variável que eu quero determinar é o expoente, é um expoente, eu vou recorrer à teoria de logaritmos. Então, qual propriedade que eu tenho de logaritmo que eu posso utilizar para fazer com que esse x saia do expoente? A propriedade que eu posso utilizar para fazer com que esse x saia do expoente é a seguinte. Quando eu tenho ln de a elevado a x, isso aqui é a mesma coisa que x vezes o ln de a. Então, eu vou utilizar essa propriedade aqui para trabalhar. Então, eu vou vir aqui na minha igualdade e vou aplicar o ln dos dois lados da igualdade. Então, eu tenho ln de 4 igual ln de 1,05 elevado a x. Usando a propriedade acima aqui, nós temos agora que esse x vai sair do expoente. Então, isso aqui vai retornar ln de 4 igual x ln de 1,05. Então, agora o meu x, que é a minha variável, ele não é mais um expoente. E agora eu posso isolar ele nessa igualdade. Como que eu isolo o x nessa igualdade? Eu tenho que o termo ln de 1,05 multiplica o x. Se eu quero isolar o x, como esse termo está multiplicando o x, eu vou levar esse termo para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, nós temos aqui ln de 4 dividido por ln de 1,05, e isso aqui é igual a x. Então, agora, com o auxílio da calculadora, a gente faz a divisão desses logaritmos. Fazendo a divisão, nós vamos obter aí 28,4 igual a x. Então, esse x igual a 28,4 aqui me dá em quanto tempo essa dívida vai passar a ser de R$40.000. E no caso, o meu tempo está sendo medido em meses. Então, eu tenho aqui
28,4 meses. Então, eu posso concluir que dentro de um tempo aí de 28 a 29 meses, essa dívida vai passar a ter um montante de 40 mil reais. Portanto, a dívida será de 40 mil reais entre o 28º e o 29º mês. Então, essa é a resposta do nosso problema aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse exercício, vocês podem me mandar uma mensagem, ok? Até mais, pessoal!